Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Opinião desta sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, aqui pela TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação de Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber para uma entrevista o professor, escritor, ex-secretário de Estado de Cultura, historiador João Carlos Vicente Ferreira, para a gente falar, entre outras coisas, de uma polêmica surgida aqui na semana passada, e você vai se lembrar, sobre a verdadeira data de fundação de Cuiabá. Boa noite, professor, seja bem-vindo aqui ao programa Opinião. Boa noite, Cleber, boa noite, meu parceiro do Instituto de Academia Lorenberg. Eu tenho aqui a satisfação de estar com vocês, pessoas que eu já conheço há tanto tempo, e sempre falar sobre memória é muito bom. Ah, muito bem. Aqui é o meu lado direito, o decano do programa Opinião, a bancada, a cadeira 001 dessa bancada. Eu nunca me canso de render as minhas homenagens e reconhecer essa condição dele, o professor Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber Lima. Boa noite, professor e meu amigo, confrade João Carlos. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Telespectador do Opinião, que já está habituado, mas nunca é demais a gente lembrar que o programa é transmitido simultaneamente ao vivo pelo portal Gazeta Digital e também pela conta, pelo perfil da TV Pantanal no Facebook, que é TV Pantanal-Rede TV. E aqui, como você sabe, você é a quarta pessoa, a quarta cadeira dessa bancada. É você, querido telespectador, que pode e deve participar conosco através do WhatsApp criado especialmente para você, que é o 65 999 32 25 29. Mande a sua opinião, mande a sua pergunta, mande a sua posição. Se você não concordar com o que está sendo dito aqui, fique à vontade, porque o programa é feito com você e para você, tá bom? Nós estamos aqui, professor João Carlos, neste mês de aniversário, nesse mês de abril, em que se comemora o aniversário de Cuiabá, na data oficial, né, que é a da ata encontrada, apontada por Dom Aquino, aniversário de Cuiabá no dia 8 de abril, e no mês do aniversário a gente está trazendo historiadores, artistas, políticos, para a gente falar de Cuiabá, falar nas diversas perspectivas que a cidade merece ser enfocada. E na sexta-feira passada veio ao programa o professor, historiador também, seu colega, né, Suelme Fernandes, e durante a entrevista com ele ele colocou uma divergência que há. Ele falou que essa data de 8 de abril, ela existe, ela foi, na versão que ele trouxe, uma conquista, uma instituição feita por Dom Aquino. Porém, ele falou que o historiador Dr. Carlos Rosa, nas investigações e nos estudos dele, chegou numa outra data na qual Cuiabá teria 299 anos. E aí eu lembrei a ele que o professor João Carlos Vicente Ferreira tinha me falado que ele encontrou uma terceira data. Então, e aí nós decidimos trazê-lo aqui para o senhor poder falar conosco, e quem sabe a gente traga também o doutor Carlos Rosa, né? Isso. Para poder enriquecer ainda mais esse debate. E eu quero só fazer uma ressalva aqui, que não tem nada a ver com o mérito da questão, dizer assim que o senhor também está aqui porque o senhor é um amigo muito querido do professor Lorenberg, que sim, falou, sim. Não, vamos trazer o João Carlos, meu colega de academia de instituto, e também do Flávio Ferreira, do Sena 11. Sim, sim. Que inclusive no dia a gente falou, olha, se alguém tiver contato aí com o João Carlos, pede para ele dar uma ligada aqui para ele participar. E o senhor até tentou, mas assim, eu aqui ao vivo não dava para atender, né? Teria que ter feito o contato por este número do WhatsApp. Mas de toda maneira o senhor aqui está, seja bem-vindo. Obrigado. E vamos lá já começar com essa polêmica. Como é que o senhor vê essas três divergências? Não vai me dizer que tem mais uma ou duas. Não, eu não acho que tenha mais, entende?
não é nenhuma questão de uma polêmica, até porque eu poderia até ter feito um aprofundamento em pesquisas e tudo mais, até nessas questões todas que a gente sempre acaba defendendo, né, enquanto datas importantes, né, não apenas para Cuiabá, mas para Mato Grosso, porque tudo que hoje é Mato Grosso do Sul, Rondônia, saiu daqui de Cuiabá, né? Então, tudo que se origina de Cuiabá tem uma importância histórica para toda uma região de mais de 1.500.000 quilômetros quadrados. O que acontece? Oficialmente, a data é 8 de abril de 1719. Essa é a questão da ata, que é igual língua de mosquito. Nunca ninguém viu. A ata da fundação de Cuiabá, ela só é mencionada, né? Só é mencionada por antigos escribas, as pessoas que fizeram anotações sobre a importância do trabalho dos bandeirantes, enfim. Mas comenta-se que essa ata já veio pronta de Sorocaba, e eu acredito que isso tenha realmente ocorrido. É que eu recorro a um trabalho muito bom feito pelo historiador Paulo Pitaluga, que escreveu o livro Erros e Mitos, né, de Mato Grosso, e ali ele fala que um dos mitos, né, é a ata, porque ninguém viu. Um documento desse não era para estar no arquivo público de Mato Grosso? Claro, por que não? Entende? Tantos outros documentos foram guardados, foram preservados, porque os portugueses eram muito organizados em relação a isso. Tanto é que essa questão do mapa brasileiro, isso eu gosto de sempre estar lembrando, do que hoje nós temos esse contorno no mapa do Brasil, deve-se à ação dos portugueses em terras de Mato Grosso, aqui na região do Centro-Oeste. Mas voltando àquela questão de 1719 e 17, que foi isso surgiu de uma conversa que nós tivemos há bastante tempo, certo? Foi, certo, que a gente discutia na época as comemorações, os preparativos para as comemorações dos 300 anos. Dos 300 anos. O senhor até me parece que tinha um livro que estava lançando. Eu fiz, na verdade, uma peça de teatro, 300 anos, né? Cuiabá 300 anos. E eu já tinha começado a trabalhar dentro do Instituto essa questão isso no início, em 2001, 2002, nós, dentro do Instituto, um grupo, vamos começar a trabalhar a questão de comemoração dos 300 anos de Cuiabá. Olha, quase 20 anos antes. Mas nós não tivemos respaldo nenhum, zero, nem de município, nem de Estado, nem de União. E a gente foi capengando, fazendo aquilo. Nós gostaríamos de ter feito um trabalho brilhante, aí, no final das contas, eu acho que as comemorações de Cuiabá foram feitas dentro daquilo que foi possível fazer, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas poderia... Não, mas eu faço. Deveria ter sido melhor. O senhor não pode, mas eu faço, foi sofrível. Não. Assim, indigno do tamanho de tamanho, Cuiabá. claro, sim, sem dúvida, entende? Mas foi feito, tá? E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma peça de teatro. Eu escrevi a pedido do Flávio Ferreira, do Senai 11, né? Uhum. E aí, nós tivemos acesso a uma porção de informações. Esse 1717, ele é referente a uma ação do Antônio Pires de Campos, que é considerado o descobridor de Cuiabá. Quem é que dá esse nome de descobridor de Cuiabá para ele? É o Rubens de Mendonça. Isso está em livros, escrito pelo Rubens de Mendonça, né? O descobridor de Cuiabá. Mas, na verdade, não é bem ele que descobriu Cuiabá, mas isso aí está documentado, né? Ele fazia lá os escritos deles, as anotações, e isso foi para Sorocaba, né? Então, tem documento. A questão do descobrimento propriamente dito, porque a gente, quando fala de um lugar, como é que surgiu esse lugar? Qual é a data de nascimento, a digital
da história desse lugar. Você pega, vou dar um exemplozinho aqui, depois a gente volta para Cuiabá. Por exemplo, Campo Verde. Campo Verde, cidade nova, né? Campo Verde surgiu lá do Posto Paraná, né? O que se fala, né? O Posto Paraná, e aí cresceu, virou essa cidade maravilhosa que é hoje, é realmente uma cidade maravilhosa. Mas Campo Verde tem uma história tão antiga quase quanto Cuiabá. É mesmo. Porque a gente tem que considerar, quando você trata em termos de história, de registro historiográfico, da movimentação que ocorre dentro do território. Então, você está falando de Cuiabá, você tem que ver o território que ocupa dentro do mapa, né? Aquela região que você está pretendendo elucidar dúvidas de datas, de nomes, de ações, coisas que aconteceram. Então, antes ainda, no século 17, 1682 ou 3, alguma coisa assim, o Manuel Pires de Campos, pai do Antônio Pires de Campos, aliás, Manuel de Campos Bicudo, pai do Antônio Pires de Campos, e o Anhanguera, eles subiram o rio Cuiabá, entraram no Cochipó, subiram a Serra da Chapada, onde é o Morro São Jerônimo hoje, eles deram o nome de Serra da Canastra, num primeiro momento. Mas depois deram o nome de Morro São Jerônimo por conta de que eles se esconderam embaixo do morro, numa grota lá, por causa de uma tempestade, estava a coisa muito feia, eles evocaram São Jerônimo, que é o santo protetor das tempestades. E aí ficou o nome de São Jerônimo, o morro. E estava atrás da Mina dos Martírios, que é outro ponto fantástico de Mato Grosso, da história de Mato Grosso, que quase ninguém conhece, quase ninguém comenta sobre a Mina dos Martírios. Que o Suel me falou aqui que pode ser, na verdade, Serra Pelada, que nem seria aqui, né? Tem uma série de teorias, entende? Inclusive uma recente de 1940, digamos assim, 40, 50, de que era no Rio das Mortes, lá embaixo, onde acharam umas inscrições rupestres que se assemelhavam, porque falaram que era martírio, parecia uma cruz, parecia algumas coisas relacionadas ao martírio de Cristo, e que por isso que tinha o nome de Serra dos Martírios. Mas e que na versão do Manuel de Campos Bicudo, os martírios eram porque foi muito difícil eles chegarem até lá. Agora, e aí, você veja bem, o Manuel de Campos Bicudo, trouxe o filho, que é o Antônio Pires de Campos, que tinha 12 anos de idade. Garoto, 12 anos. E ele marcou esse lugar, o Antônio Pires de Campos, né? E o Anhanguera também trouxe um filho, né? Os dois guris, 12, 13 anos. Voltaram para Sorocaba, tudo bem. Ele volta para cá nessa data, em 1717, um pouco antes até. E aí, diante de pesquisas, o Rubens de Mendonça o nomina de o descobridor de Cuiabá. Então, essa data é uma data muito importante por conta disso, né? Agora, e aí ele já tinha o quê? Ele já era adulto. Vamos fazer as contas. Ele já tinha 30, 40 anos. Então, por essa... poucos anos. Assim, não sei, eu não sou historiador, né? Mas por esse raciocínio, então, a verdadeira descoberta seria 15 anos aproximadamente antes de 17, seria em 1700. Sim, muito antes. Já estaríamos, uma nova data. Então aí é aquela questão da movimentação. Aí você tem um documento oficial, oficial entre aspas, que ninguém viu e ninguém vai ver nunca, né? Que fica assim, a ata de fundação, né? Que não é um documento crível, factível. Ele só ficou na informação de alguns historiadores, né, que passaram ao longo dos anos para ter uma espécie de certidão de nascimento de Cuiabá, no meu ponto de vista, mas por conta do quê? De que quando Cuiabá passou a ser ocupada, isso aqui não era território português, isso aqui era território espanhol,
por conta do Tratado de Tordesilhas. Então, os portugueses estavam invadindo terras de Espanha, né? Eles estavam invadindo e sabiam o que estavam fazendo. Esses bandeirantes que saíram de Sorocaba e vieram para Cuiabá, você acha que eles vieram para Cuiabá por quê? A troco de quê? Para prear indígenas? Para trazer, para pegar umas pepitas de ouro? Pepita de ouro tudo bem, mas prear índio não. Mas a desculpa sempre foi essa, né? Todos os livros. Não, prear índio, levar... Me dá uma notícia de um bororo que eles levaram daqui para lá. Você acha que o bororo é belicoso, guerreiro? Eles não iam se submeter nunca a serem postos a ferro, colocar num batelão e andar 6 meses rio acima. Porque quando você desce no Paraná, você sobe o Tietê, você vai subir. Né? Então tem essa questão. Eles estavam aqui atrás, sabe do quê? De aumentar a área de ocupação dos portugueses. Isso aí foi custeado pelos portugueses. Isso aí não tem como negar isso. O que aconteceu? Eles foram habilmente ocupando espaço. Cuiabá, ata de fundação, cria-se um ponto de referência. Esse ponto de referência passa a ser povoado. A povoação era pequena, mas eles começaram a agregar o quê? Povos indígenas, os escravos, e foram aumentando, que dá o nome para isso, para garantir que tem uma população ali, é o Uti Possidetis. Como é que é? Fala de novo, devagar. Uti Possidetis. Uti Possidetis é um termo em latim, né, que classifica o que hoje é um grilo, uma posse de terra. É isso. Então, o que aconteceu? Portugal começou a chegar aqui, daqui... Tipo um uso capião moderno. Uso capião moderno. Pronto. Aí saiu da ata de fundação 1719 para ocupação oficial através do Rodrigo César de Menezes, que era o capitão-general de São Paulo. Então, São Paulo era Portugal. Aí ele saiu de terras de Portugal, que era a colônia de Portugal, veio, desceu o Rio Tietê, subiu, fez uma viagem longa, centenas de pessoas, né? E veio para cá. Por que vinha fazer aqui? Porque tinha muito ouro, tinha informação que isso aqui era uma terra riquíssima em ouro, mas, para mim, o pano de fundo... Expansão do território. O pano de fundo sempre foi foi expansão. nessa viagem que ele instalou a capital de São Paulo aqui em Cuiabá. Exatamente, ele instalou a capital de São Paulo aqui e, além disso, ele classificou a então Currutela, Vila. Em cidade. Transformou, era um município propriamente dito. Então, Isso em que ano? 1727. Como é que é o nome do sujeito? Rodrigo César de Menezes. Esse foi um muito importante no processo. Que era o governador de São Paulo. Ele era o capitão-general e governador da capitania de São Paulo, porque era uma capitania. De Miranda, Rodrigo César de Miranda? Não, Rodrigo César de Menezes. De Menezes. E aí, ele chegou aqui e começou a taxar os impostos, tá? A maior parte dos mineradores não aceitaram aquela imposição do governo português e eles se esparramaram. Grupos foram para o que hoje é Corizal, outros foram para o que hoje é Diamantino, outros para a região de Vila Bela, né? Outros para Cocais, que hoje é Livramento, Poconé, né? E alguns subiram a serra. Chapada. Então, essa dissensão... E Campo Verde, que aí entra Campo Verde que o senhor citou. Exatamente. Hoje Campo Verde é limítrofe com Santo Antônio de Levergé, né? Com Cuiabá não, né? Eu acho que com Cuiabá não. Com Santo Antônio de Levergé e Chapada. Eu preciso interromper para o nosso primeiro intervalo, volto em seguida com a pergunta do professor Lorenberg e peço a você que está nos acompanhando e tem interesse na causa que participe, que utilize esse direito seu aqui através do WhatsApp que está na sua tela, o 65999322529,
Aproveite o intervalo, voltamos em 2 minutos. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião desta sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. E hoje, para nossa alegria e honra, estamos recebendo a visita do professor, historiador, escritor, dramaturgo, Luiz Carlos Vicente Ferreira. João Carlos Vicente Ferreira, assim. E tratamos já no primeiro bloco de uma polêmica que surgiu aqui na outra sexta, né? Sobre qual é a verdadeira data do aniversário de Cuiabá, e em vez de nós resolvermos as 3 possibilidades que tinha, surgiram mais 2. Então, meu amigo, vamos ficar com essa ata que ninguém viu. O Suel me falou assim, ele disse aqui, né, professor, que para ele foi uma grande jogada de marketing de Dom Aquino e que foi boa, né? Para Mato Grosso, pelo menos a gente tem uma data, mas era bom ver se essa ata... Quem sabe agora com IA essa ata não aparece, com dobradura amarelada e tudo mais. Com certeza, né? Vai. É só enterrar ela num buraco. Eu tenho um amigo que faz umas coisas assim. Enterra, deixa ela 3, 4 anos, fica amarelo, tá? E manda para Portugal. Aí vem um documento de Portugal para cá. Carimbo de lá para cá. Aí vira verdade. Aliás, falar em IA e falar em história, tem uma página aqui em Cuiabá de alguém, eu não conheço os donos, os autores dessa página, mas o nome da página é IA em Cuiabá, que traz uns recortes históricos, não sei se o senhor já viu, professor. Já vi. Maravilhosos. Sim, muito bom. Para mim, que não tenho esse rigor de historiador, eu me delicio, me deleito com as informações, porque reconstrói cenas da Cuiabá de antigamente, né? Eu acho muito válido. Que legal. E eu, antes de passar para o professor Lorenberg, e essa disputa de Cuiabá e Campo Grande, quando é que ela começa ou quando é que ela se acirra? Porque eu lembro de uma frase famosa do nosso entrevistado aqui de anteontem, do Wilson Santos, quando da escolha de Cuiabá como sede da Copa do Mundo, que é uma frase que ele falou: chupa Campo Grande. Isso repercutiu. Chupa essa manga, né? Chupa essa manga, né? Repercutiu no país inteiro. Foi. Da onde que vem essa rivalidade, João? Olha, essa rivalidade é o seguinte, eu acho pela questão da dimensão territorial do que era Mato Grosso, né? Então, eu acho que são alguns grupos políticos, né? Que Campo Grande ele começa mesmo para valer a cidade a partir da segunda metade do século XIX, ou seja, de 1870, 80 em diante, é que é criada a vila de Campo Grande. 100 anos depois de Cuiabá, aproximadamente. Mais, né? Bem mais. Que de 1717, é quase 200 anos depois. 200 anos depois, né? Então, as cidades importantes do que é hoje o estado de Mato Grosso do Sul eram Coxim e Corumbá. Entende? Aí tinha Aquidauana, alguns centros. Corumbá por causa da Guerra do Paraguai. Corumbá porque, sim, e toda a cidade ribeirinha, né? Porque você, para descer o Cuiabá e depois encontrar com o Paraguai e descer, como eram as viagens, que não eram por terra, elas eram pelo rio, até o estuário da Prata, você tinha que passar por Corumbá. E Corumbá era uma cidade mais importante economicamente que Cuiabá, inclusive. Né? Era assim. Mas voltando à questão da rivalidade. O sul do antigo Mato Grosso, ele tinha uma proximidade maior com o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, rico, sempre foi um estado muito rico, tá? Influenciou muito na ocupação, na colonização do sul de Mato Grosso. Isso aconteceu, de fato. Então, o que é a ocupação do que a gente chama hoje de Baixada Cuiabana, dos municípios mais antigos, por exemplo, como Diamantino, Alto Paraguai, Vila Bela, tá? Isso foi um grupo de vários grupos, ao longo de décadas, de séculos, que ocupou e desenvolveu esses núcleos municipais. O sul de Mato Grosso não passava rio ali, onde tem Campo Grande, Dourado, não tinha. Então, a ocupação, ela se deu como se fosse um litoral
que é o Rio Paraná, e vinha para cá. Aí, o que explodiu Mato Grosso do Sul? Ferrovia. Foi a ferrovia. A ferrovia fez com que a ferrovia aqui, a Noroeste, que passava em Três Lagoas e ia até Porto Esperança, porque num primeiro momento era Porto Esperança, não ia para Corumbá ainda. Aquilo ali fez com que as cidades elas se projetassem dentro de uma ótica completamente diferente do que era aqui, né? Do que era aqui. Então, a questão de você transportar as mercadorias, especialmente carne, né? Carne, que se produzia muita carne, que o sul de Mato Grosso era um grande produtor de carne. Tanto é que Mato Grosso do Sul foi por muito tempo o maior produtor de carne bovina do país. Foi ultrapassado por Mato Grosso, não tem tanto tempo assim. Então, essa questão, ela enriqueceu Campo Grande. Campo Grande ficou uma cidade viçosa, bonita, que foi projetado vários bairros, centro da cidade, e começou a ser dotado de melhorias de uma forma natural por conta da pujança econômica. E aí o que aconteceu? Começou a crescer e cresceu, cresceram as cidades, cresceu também em população votante. Eles tinham muitos votos. Teve época que tinha 3 senadores que eram De lá. de lá. Filinto Miller, que foi senador muito tempo aqui, o título dele não era de Cuiabá. O título de Filinto Miller era lá em Campo Grande. Mas ele é cuiabano. Cuiabano. Cuiabano, né? Por quê? Era mais fácil para ele, mais prático, ir lá, fazer o trabalho lá, votar lá. Aí, quando ele vinha para cá, era uma outra situação. Vinha fazer a campanha política. Tá? Ele era uma pessoa muito presente aqui, no período desde 46 em diante, que ele se elegeu senador. Mas antes disso, já tinha grupos que queriam isso, entende? Mas não era a sociedade como um todo. O povo falava, não, eu quero... Não tinha disso, entende? Acontece o seguinte, que isso aí foi uma situação que foi crescendo em função de grupos políticos muito fortes dentro da parte sulista do que era o antigo Mato Grosso. E aí foi indo. E aí, quando houve a divisão, em 77, já estava definido. O presidente era o Geisel. E o Geisel tinha sido comandante ali é a quinta região. Quinta região. Muito importante no cenário militar brasileiro, quinta região. Bom, aí ele foi, e tinha muitos amigos, ele era amigo pessoal do Fragelli, e tinha essa questão, olha, nós temos que dividir o Estado. Então, quando o Garcia Neto foi convidado para ser o governador, ele já sabia que o Estado ia ser dividido. Eles tinham completa noção disso, só que... Não falou para o povo. De certa forma, isso vazou, entende? Isso vazou. Mas acontece que houve uma espécie de um acordo de cavalheiros, digamos assim. Vai dividir, mas não vai dividir no começo do seu governo, mas por fim. E aconteceu isso mesmo. Mas daí qual foi a informação que o próprio presidente Geisel deu para a questão da divisão? Foi de que ele não queria que Mato Grosso ficasse com aquele tamanho que tinha, de quase 1,5 milhão de quilômetros quadrados, porque ele ia ficar muito forte. Porque quando houve o governo militar, a partir de 64, eles tinham todas as informações. E os governos têm essas informações privilegiadas de pesquisas de 10, de 20, 30, 50 anos para frente. E eles tinham essas informações. E já existia um projeto muito interessante que tinha sido feito no governo ainda do João Goulart.
na área de ocupação da Amazônia e do Centro-Oeste. Então, toda essa questão do trabalho que o governo militar fez de ocupar e tal, ela já tinha sido começado a trabalhar no governo do Jango. Do Jango. E aí ele falou, não vamos repetir o que aconteceu com São Paulo, que quis se dividir, que quis ser independente, e nem o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Mato Grosso, com uma divisa com 2 países, Bolívia e Paraguai, para se insurgir é a coisa mais fácil, né? E aí houve a divisão. Com relação a Campo Grande e Cuiabá, dentro daquilo que eu conheço, desse processo histórico todo, nunca foi um desejo da sociedade como um todo. Corumbá, a cidade de Corumbá e Coxim, eles não queriam ficar pertencendo Ao sul. ao sul, por conta da tradição das famílias cuiabanas e corumbaenses que se entrelaçavam. Descia o rio, subia o rio, descia o rio, subiu. Coxim é a mesma coisa. Então, foi um baque social. Tem muita gente ainda que você conversa até hoje, né? Você vê, já vão fazer 50 anos disso aí, e até hoje ainda existem pessoas que falam, eu sou mato-grossense. Não quer saber de falar que é mato-grossense. Nascidos de antes da divisão exatamente. são mato-grossenses. Professor Lorenberg. O professor João Carlos, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor, até para ajudar o amigo telespectador, que veja, a todo momento e a todo instante tem uma questão que me chama a atenção e é comum e é recorrente. Na questão de como fazer com que o centro da cidade, o centro histórico, volte a ter um impulso econômico maior. Você tem, de um outro lado, questões de defesa, de, por exemplo, a Rua 13 de Junho ser transformada toda em calçadão. Aquela rua que passa, a Joaquim Murtinho, também em calçadão. Mas há, de acordo com algumas conversas que eu tenho ouvido, que empresários daquela área toda não gostariam de ter essas ruas transformadas em calçadão. Eu me lembro, João Carlos, e por favor me corrija se eu estiver equivocado, que quando você estava na gestão da Secretaria de Cultura, houve um comentário muito forte de pegar aqueles fios de luz, telefones e tudo, colocar por baixo, né? Para tirar aquela situação que não trazia uma situação boa para o centro histórico. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Quais seriam as iniciativas melhores para dar um impulso maior àquele centro histórico? Veja bem, você está certo, professor, de recorrer à memória de 20 anos atrás sobre o que foi feito. Quando eu entrei na Secretaria, Cuiabá estava um caos em termos de preservação do que restou do patrimônio, do que restou, né? Porque aí já tinha derrubado a catedral, já tinha derrubado o Palácio Alencastro, a grande parte dos casarões históricos já tinha também sido demolido. E isso aí eu atribuo a culpa disso, a falta de atenção, vou dar esse nome, dos governos municipal e estadual de Mato Grosso. De até então, né? É. Porque o senhor está falando num período de 2003, quando o senhor assumiu a secretaria, né? Exatamente. Mas aí o que aconteceu? Esses governos, digamos assim, da década de meados de 50, da década de 50 até 70 e 80, até 80, 50 até 80, viveu aquela questão do modernismo. Modernismo. Poucas pessoas pensavam que fazer a preservação poderia gerar, ser fonte de riqueza, fonte de renda para muita gente. Não tiveram
a capacidade de absorver essas informações que estavam sendo aplicadas em várias outras cidades brasileiras. Citar aqui Goiás Velho, Pirinópolis, sem contar as cidades mineiras, de Minas, muitas cidades de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e do Nordeste, muitas delas buscando a preservação, aqui, demolição. Demolição mesmo. Culpa de quem? Do próprio dono do imóvel. As pessoas não entendem o que é tombamento. Eu já falo da questão da fiação. O que é o tombamento? Acha que, tombou a minha casa. O governo, então, é responsável em manter ela arrumadinha, ok, bacaninha, tá. Não, não é nada disso. O tombamento é geralmente da fachada, da parte externa, tá? Para que aquela fachada ela seja preservada para gerações futuras, para entenderem, para as pessoas se verem na história dos seus antepassados, né? Mas aí, por falta absoluta de local para você estacionar um carro em Cuiabá, no nosso centro histórico, as pessoas passaram a derrubar os seus casarões e a fazerem estacionamentos. Existem muitas informações, e eu recebi muita informação assim, de que o camarada deixava a água funcionando lá, ligada, para o adobe derreter e depois caiu. E aí? Né? Então, isso, infelizmente, os próprios donos dos imóveis, famílias cuiabanas. É uma crítica? É uma crítica. Assumo que é uma crítica. Mas, ao mesmo tempo, teve quem preservasse. Muitas famílias cuiabanas preservaram seus imóveis. Outros, com ganância, não preservaram. Prejudicou uma história. Aí, o que acontece? Quando realmente eu assumi a secretaria, nós não tínhamos recurso para isso. Zero recurso. Nós fomos atrás de parcerias, né? E as parcerias fizeram com que a gente recuperasse todas as igrejas. 100%. Todas as igrejas nós recuperamos. Todas. Quero registrar aqui também que teve um trabalho muito bom do Benedito Paulo de Campos, que foi secretário de cultura, né? De cultura um ano antes. E depois ele se candidatou e ganhou a prefeitura lá em Jangada. Mas ele começou esse processo. Era um projeto de Estado. Entende? E quem era o mentor desse projeto? Clóvis Vettorato. Gauchão, grossão, difícil de lidar, mas um coração de ouro. E ele via na questão da memória isso. Ele falou, mas rapaz, aquelas 3 ruas que tem em Cuiabá, a gente tem que fazer aquilo ter vida, né? Rua de baixo, rua do meio, rua de cima, né? Exatamente. Professor, eu preciso interrompê-lo, guarda aí que a gente retoma no próximo bloco. Eu preciso fazer um intervalo agora, voltamos daqui 2 minutinhos, não sai daí. Olá, muito bem, boa noite. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta sexta-feira e hoje nós estamos aqui recebendo a visita do professor João Carlos Vicente Ferreira, que já foi secretário de Cultura do Estado de Mato Grosso e responsável pela revitalização das igrejas ali do Centro Histórico, né? Estávamos falando um pouco disso agora há pouco, vamos voltar ao assunto em instantes, mas eu preciso chamar agora os destaques do Gazeta Digital de hoje. Produção, eu vou pedir para colocar do governador Pivetta falando sobre emendas, porque ontem nós recebemos aqui o deputado Botelho, que nos contou que ouviu do governador que pagaria todas as emendas, independente de filiação partidária, todas as emendas impositivas, né? Parece que hoje a coisa já não é bem assim. Pode pôr na tela, por favor? Pivetta promete pé no freio e diz que não autorizará emendas para shows ou festas. O governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, do Republicanos, afirmou que pretende adotar uma postura mais rígida em relação à destinação de emendas parlamentares para eventos festivos e garantiu que não pretende mais assinar autorizações para a contratação de shows e realização de festas com recursos públicos.
Durante entrevista à imprensa, Pivetta argumentou que o Estado possui demandas prioritárias em áreas essenciais e que não considera adequado direcionar dinheiro público para entretenimento. Abre aspas, não gosto de assinar autorizações para show. Ouço todas as emendas que temos básicas, todas as demandas que temos básicas como saúde, educação, creche, combate à violência. Não gosto de assinar destinação de recursos para festas e shows. Sou veementemente contra, então foi o caminho que nós achamos para que eu não precise assinar isso, disse o Pivetta. Eu quero ouvir aqui os dois professores sobre esse assunto, primeiro porque show também é cultura e o povo tem direito à cultura, ao lazer, né? E segundo, que as emendas são impositivas, já existe um regramento sobre a destinação das emendas. 50% é para a saúde, me parece que isso é de 2% a 5% só que é para a cultura. E sendo para a cultura, qual que é o mal de se realizar shows ou eventos? Claro, desde que dentro de um critério de razoabilidade, né? Não é razoável que um município como Jangada gaste R$1 milhão com uma banda sertaneja. Aí eu sou obrigado a concordar com o governador. Mas levar uma banda de rasqueado, levar um festival de fanfarra para a nossa criançada, um festival de quadrilha para resgatar, eu não vejo nada demais, mas eu quero ouvir a sua opinião, professor. Olha, e também a do professor Lorenberg depois. Claro, sem dúvida. A minha opinião sobre essa questão das emendas impositivas, esse nome aí, impositiva, vai de acordo com o que o deputado pediu. Agora, o governador também tem o direito de vetar. Não, mas não tem, esse é que é o ponto. Se é Não impositivo, pode. ele não tem, ele tem que Então pagar. Ele vai que é o que pagar. ele falou que faria, falou para o Botelho eu acho que essa questão, então, não vou pagar, é mais para ver que ele está insatisfeito com o encaminhamento quando das ele foi emendas. prefeito de Lucas, ele não fazia carnaval, não fazia, né? Olha, eu sou muito a favor, sempre fui, de fazer com que o artista tenha benefícios com recursos públicos para poder sobreviver disso, mas não exclusivamente disso. Uhum. Eu sou completamente contra um artista chegar e achar que ele tem que passar o ano inteiro tendo ou emenda, ou um dinheirinho daqui tem ou que ser dali. autossuficiente, né? Então, larga a profissão, vai. Vamos fazer um pinga-fogo. E aí, Lorenberg? Qual que é a sua Kleber opinião? E amigo telespectador, veja, a emenda é impositiva. Não tem como o governador, uma vez que deve pagar, não tem como o governador falar assim, olha, o deputado Kleber mandou essa emenda aqui de 2 milhões para Festa do Divino. Vamos chutar assim, vamos dar um exemplo. Festival de Chapada dos Guimarães. Festival do Chapada de Guimarães. Não tem como ele desviar aqueles 2 milhões que emenda que o Kleber, como deputado, destinou para desviar para um outro caminho. Para a saúde, que já tem 25%. Já tem, está lá. Ele não tem como fazer isso. Qual é o que ele pode fazer para brigar com a Assembleia? Ele retardar a liberação dessa emenda. Aí você vai trazer o quê? Provocar um conflito entre os deputados sobretudo com o chefe da Casa Civil. E com as bases deles, porque normalmente esses eventos são por ocasião dos aniversários dos municípios. Exatamente. Então, se ele não paga na época, não tem mais sentido. O que eu vejo, e aí eu falo como quem foi secretário de Cultura do Estado por um período curto, mas fui o senhor que foi por muito mais tempo. Talvez o que falte é que o governo chame os municípios e crie uma política de incentivo cultural que ele possa absorver essas emendas, aí obedecendo a vocação de cada região, de cada município, né? Que você tem manifestações muito importantes, como o Festival de Catira. Ele é muito importante, ele na região do Araguaia, aqui na região do interior ali de Rondonópolis, isso é tradição do nosso povo. O Festival de Rasqueado, aqui na Baixada Cuiabana, né? O festival ali de Cáceres também, o de pesca e aquele outro dos mascarados de Poconé. Tem muita coisa que merece a atenção do Estado e que se o governo tivesse a iniciativa, a proatividade de chamar os municípios para discutir uma política de cultura, ele poderia aproveitar melhor essa destinação. Aí sim, vai dizer eu não vou pagar, não pode. Eu acho que a questão que está pegando muito aí
é que isso não existe, essa interação né, entre a Secretaria de Cultura, digamos, os deputados e os municípios. Você tocou num ponto certo, que é o de priorizar a cultura mato-grossense. A cultura mato-grossense é muito mal apoiada, entende? Então, não é para você bancar, mas é para você incentivar. E para que a própria população mato-grossense conheça melhor o que é Mato Grosso. Para não deixar morrer, né? Aí vem um artista, né, nada contra os grandes cachês, mas eu acho que subiu muito o sarrafo. Esses artistas, show de 700, 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões. Artista de fora, né? Entende? Claro, a mídia está elevando o nome dessas pessoas, mas aí vamos reconhecer, né? Não dá. Você pega um cachê de 2 milhões, quanto que você podia usar esses 2 milhões de outras áreas? A área de patrimônio histórico não está sendo beneficiada. Perfeito. 20 mil reais aqui para apoiar artistas locais é muito dinheiro. Você divide 2 milhões por 20 mil, pois é. você atende 100 Exatamente. Mas, em vez de então, um. mas Não aí, é assim? A minha conta está certa? Não, tá está certa, certinho. mas acontece que isso não aconteceu. Não, está ainda acontecendo. não. Ainda não, porque talvez o Estado não tenha chamado os municípios para discutir isso. Olha, vamos fazer. Esquecemos do Chorado lá de Vila Bela, né? Então, é aí que- Pochorel, os violeiros. Tem muita coisa legal. Vamos para um outro destaque do Jornal A Gazeta, porque eu tinha me esquecido disso aqui. Nós temos que atender o patrão, senão o Doreleu briga. Vamos lá, o Júlio critica Abílio e diz que o humor do prefeito tem altos e baixos. É interessante, né? O Júlio tem a língua piada, né? É bom. Vamos lá. O deputado estadual Júlio Campos disse que o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, tem altos e baixos a depender do momento em que ele se posiciona. Abre aspas. Toda a crítica vinda do prefeito municipal de Cuiabá, Abílio Brunini, a gente tem que ter relevância, porque depende do momento em que ele fala, depende da hora. Ele tem altos e baixos, afirmou o deputado. Ao mesmo tempo que ele vem conversar conosco, deputados, almoçar conosco aqui para pedir apoio, como ele veio aqui para pedir apoio e a Assembleia gastou uma grande quantidade de recursos próprios no evento do aniversário de Cuiabá, ele em seguida, no mesmo momento em que ele devia agradecer o apoio da Assembleia, critica a Assembleia, critica os deputados, acrescentou o deputado. A fala foi feita na quarta-feira em resposta às críticas do gestor à decisão da Assembleia Legislativa em rever os limites da cidade para deixar o Hospital Universitário Júlio Miller no território da cidade de Santo Antônio. Após entrevista do presidente da Assembleia, Maxi Russo, do Podemos, anunciou um acordo. E tem mais, né? Ele também criticou a Assembleia quando o assunto era a eleição da mesa diretora, né, professor Lorenberg? Exatamente. Vamos lembrar disso aqui, que na visão do prefeito, isso está em toda a imprensa, aliás, está em vídeos publicados na sua própria rede social. Ele disse que uma das chapas, a do vereador e o de táxi, estava sendo bancada pela Assembleia que queria ter o controle sobre Cuiabá. É bem isso mesmo, né? Que o Julinho está certo nessa? Eu acho que está. Na verdade, não tem que ter essa interferência, não é papel do prefeito, né? O prefeito tem que ficar na prefeitura. Inclusive, eu ouvi dizer que tem projeto, ouvi falar isso, projetos interessantes para a questão da preservação, de recuperação do centro histórico. Está lá o Porto Carreiro trabalhando lá. E o Abílio é arquiteto. É, arquiteto. Então... Mas aí que está. A gente tem que analisar também vários outros prefeitos, vários outros. Projeto tem que se pegar e executar. Entende? Não adianta você ficar falando e não fazer. Acho que tem que fazer. Eu não vi acontecendo nada Até ainda. agora eu também não. Zero. Apesar que deve ter alguma coisa disso no plano diretor, no novo plano diretor, que está para ser sancionado a qualquer momento. Professor Lorenberg, e a falha do Júlio aqui? O que o senhor acha? Olha, o Júlio, o deputado estadual Júlio Campos, pela sua experiência, pela sua sabedoria política, ele não perde uma. Você pode reparar, quando ele interfere, quando ele aponta o dedo, ele aponta exatamente no ponto e não tem como você correr disso. E ele foi muito feliz. É exatamente isso mesmo. O Júlio é o decano ali da Assembleia, sabe tudo, né? Sim, já foi tudo. Prefeito de Várzea Grande, governador do estado, senador importante, senador
Mudou o nome do aeroporto do Rio de Janeiro, de Galeão Ele foi Jobim. o primeiro secretário. Primeiro do Senado. secretário. Não é brincadeira. Cargo ocupado pelo Filinto Miller, Exato. lá em 1800 e bolinha, né? 1900. E sabe, e agora volta como deputado estadual. É um presente até, eu acho, para os deputados. A gente, para não sair, encerrar o programa com um assunto inconcluso, o professor Lorenberg perguntou ao senhor sobre esse rebaixamento da fiação elétrica. Exatamente. Nós tivemos aqui, a meu juízo, se o senhor não concordar, o senhor fica inteiramente à vontade. Sim. Um período bom do planejamento urbano, inclusive do Centro Histórico de Cuiabá, que foi quando o Wilson Santos, casado com a arquiteta Adriana Bussic, fez inclusive padronização de calçada, fez um projeto muito interessante no IPDU para a revitalização do Centro Histórico de Cuiabá. Aquilo me encheu de esperança, mas não durou muito, né, professor? Não. Então eu quero que o senhor aproveite esses 3 minutos que nos restam aqui para falar disso, dentro do que o senhor ia falando sobre o rebaixamento. Sim, a questão do rebaixamento foi uma espécie assim de prioridade dentro da nossa ação em relação ao Centro Histórico de Cuiabá. Nós tivemos um apoio muito grande do IFAM nessa época, com a doutora Salma, que era a responsável de toda a região centro-oeste, né? E ela vinha para cá constantemente, com projetos, com ideias, trouxe técnicos, arquitetos, enfim. Vamos fazer assim. Então, nós chegamos a fazer um levantamento total, né, de todos os imóveis, de todas as ruas, o que ia fazer, o que não ia fazer. Tá? Então, isso foi gasto na época, me lembro, bastante dinheiro, muitos recursos para fazer os projetos. E nós fizemos os projetos, projeto executivo do rebaixamento. Ou seja, o projeto executivo do rebaixamento do Centro Histórico de Cuiabá foi feito no nosso governo, que eu Então participei. existe o projeto. Daí eu passei esse projeto na mão do prefeito Wilson Santos. Do Wilson Santos. O que aconteceu? Nós iniciamos, pedimos um apoio financeiro para o governo federal, conseguimos uma emenda de bancada, de 13 milhões de reais em 2005, 2006, uma coisa assim. E o Jonas Pinheiro que liderou esse processo. Tá. O dinheiro veio para essa ação, mas ele não foi aplicado. Houve um desvio de finalidade. Desvio de finalidade. Eu acho que aí, não sei o que aconteceu, mas era para ter... Até porque depois eu saí da secretaria, não tinha mais como ficar cobrando isso. Tá, mas mesmo assim... Não devia ser suficiente, né? Não, mas não, dava para ter começado, né? Não, isso aí isso era um projeto piloto. Esse projeto piloto, ele previa aquela parte toda do que é a igreja do Rosário, aquela em São Benedito, aquelas casas todas que tem assim, né, no alto, aquelas de baixo, um pedaço da Rua Corumbá ali, ou seja, tudo aquilo ali seria o plano piloto do rebaixamento, né? Inclusive, me lembro muito bem que na época o governador Blairo Marques falou assim, mas isso não vai ser perigoso para ladrão roubar o fio que vai estar lá embaixo? Ele já estava antevendo o que acontece hoje. Claro, acontece muito isso. Acontece, mas acontece também que existiam mecanismos de dificultar isso, entende? E isso acontece. Você não pode... Florianópolis, você vai lá, rebaixado, Curitiba, vários lugares. Bom, aí não tivemos êxito nesse projeto. Falamos, então vamos fazer um projeto nosso. Fizemos. Da secretaria. O IFAM não aprovou. Aí ele não era nem rebaixamento e nem eram fios alçados. Entende? A parte de fiação telefônica, naquela época tinha muito também essa coisa de TV a cabo, que era o que mais dava fiação era a TV a cabo. O fio da energia mesmo não era tanta coisa. Então nós conseguimos fazer com que a empresa de energia transformasse toda aquela fiação deles em 3 cabos apenas. Então ficava um cabo, um postinho bonitinho, 3 cabos, como se fossem aqueles postes antigos, tá? E nós
Do estilo Começamos dos a trabalhar candeeiros. isso exatamente onde é ali a Praça Bispo. Entende? Eu tenho fotos e tenho gravação de vídeo de tudo isso. Rasgamos a rua, fizemos, rebaixou tudo, ficou lindo. O IFAM chegou e falou, não dá certo. Pronto. Mas, Infelizmente, são coisas que acontecem, mas que não deveriam acontecer, como dizia o saudoso William Gomes, e assim eu me despeço, agradecendo ao senhor pela sua presença hoje aqui conosco. Professor Lorenberg, grato ao senhor também, grato a você que nos acompanhou até agora. Um ótimo final de semana a todos, o feriadão que vem pela frente, mas nós estaremos aqui na segunda-feira e na terça também. Até lá, bom fim de semana.